Nós vamos abrir nossa Bíblia nesta manhã, queridos. Gálatas, capítulo 5, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos tratar de um tema nesta manhã. Vou dizer que é um assunto que está quase entrando em extinção nas pregações de hoje em dia. Se você ligar a TV, em algum programa evangelístico, algum programa de igreja, que transmita mensagem de igreja, se você for no YouTube, você pouco vai encontrar mensagens com esse tema. Porque, assim como no tema de domingo passado, que nós trouxemos para você, que eu disse que não era um tema muito popular, que não agrada muito as pessoas, esse também é um tema que, de forma alguma, agrada as pessoas. Mas é um assunto tão útil e necessário quanto a salvação. Se a salvação é a coisa mais importante para nós cristãos, este tema é o segundo em maior importância para a nossa vida cristã. E por que ele não é tão falado, pastor? Por que esse é um assunto que entra quase em extinção? Quase a gente não ouve falar nas pregações? Porque, como eu disse, é um tema não muito popular, não dá ibope. As pessoas querem aquela mensagem que diz: você vai prosperar, você vai ser feliz sempre, você só vai ter saúde, você vai ter só sucesso, só bom êxito. Essa é a mensagem que dá ibope, é a mensagem bastante procurada. Mas, queridos, venhamos e convenhamos, para nós termos uma vida bem equilibrada, uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, uma vida feliz, precisamos colocar alguns fundamentos. Como eu disse já, numa construção, a parte do fundamento, a parte do alicerce, é a mais importante. Se nós não colocarmos os alicerces certos, o fundamento certo, não adianta você ter uma casa bem decorada, bem arrumada, tanto por fora como por dentro, você colocar o melhor material, você ter uma casa toda embelezada, uma casa de sucesso. Vindo a primeira chuva, a primeira tempestade, a primeira ventania, a casa vai cair, porque não foi feito o alicerce corretamente. E o alicerce numa casa é a parte que não aparece, não é verdade? Só aparece a parte exterior. A estética, a arquitetura de fora, a arquitetura de dentro, mas o alicerce, que é o mais importante, não aparece. Está lá embaixo da terra, não é verdade? E é a parte mais importante da casa, porque se não tiver o alicerce bem feito, tudo que vem depois, posteriormente na casa, pode cair. E na nossa vida cristã, existem dois alicerces que são fundamentais, importantíssimos. E um deles é o tema dessa manhã. Um dos alicerces é a salvação. Sem a salvação não adianta nós querermos construirmos uma boa casa, porque, como diz Jesus em Mateus capítulo 7, se eu não colocar os alicerces certos na minha construção, o que vai acontecer? Virão as chuvas, os rios se encherão, a enchente, a ventania vai levar a casa e vai derrubar, e ela vai cair. Então, numa construção, alicerce, parte importante, muito importante, principal. Na nossa vida cristã, que é uma construção também, nós estamos construindo nossa casa espiritual, a salvação e esse outro assunto aqui que nós vamos falar nesta manhã, são os dois principais. Mas que assunto é esse, pastor? Que quase não ouvimos falar. Santificação. Você tem ouvido muitas mensagens sobre santificação por aí? Você já reparou que quase não se fala, né? E é tão importante, por quê? Primeiro, por que não se ouve falar muito? Porque é um tema mal compreendido.
Quando nós estamos falando de santificação, não estamos falando de santarrice, não estamos falando de legalismo, não estamos falando de usos e costumes. Primeiro, quando se fala em santificação, primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é essa coisa de usos e costumes que nós vemos por aí. Santificação, como muitas igrejas pregam, não cortar o cabelo, não usar calça comprida, usar vestido, usar isso, não usar maquiagem. Isso não tem nada a ver com santificação, queridos. Isso são usos e costumes que algumas igrejas pregam, ainda hoje, pleno século 21. Pasme, não estou criticando, mas isso não tem nada a ver com santificação, tá? Santificação é o processo que ocorre logo após a salvação. Com a salvação, somos salvos, regenerados. E a regeneração em Cristo muda a nossa natureza. A regeneração muda a nossa natureza. Através da salvação somos regenerados e somos justificados. Assim como a regeneração muda a nossa natureza, a justificação muda a nossa posição em Cristo. Antes condenados, agora salvos. Já a santificação, ela vai mexer com o nosso caráter. Então vejam só, as três coisas que acompanham a salvação. Regeneração, que muda a nossa natureza. Justificação, que muda a nossa posição em Cristo. E a santificação, que muda o nosso caráter. A nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de proceder. E por ser um processo, muitos não entendem e acabam desistindo, acham que, olha, eu fui salvo, mas parece que nada mudou. Eu continuo fazendo algumas coisas que eu fazia antes da conversão. Acho que não funcionou em mim. Calma, nós vamos explicar através dessa mensagem que a santificação é um processo. É uma luta que eu e você, todos nós travamos dia a dia, para vencer a velha natureza. Veja só, a salvação trouxe para mim uma nova natureza, uma nova posição em Cristo, renovou o meu caráter, mas isso não quer dizer que eu estou livre da minha velha natureza. A minha velha natureza continua em mim. Só que eu preciso, através do Espírito Santo, e não é de mim, se eu colocar esse fardo em mim, esse fardo em você, que nós temos que vencer essa velha natureza por nós mesmos, isso é algo que nós não conseguimos fazer. A santificação é algo que nós só conseguimos obter andando no Espírito. E como que nós podemos andar no Espírito? É disso que nós vamos tratar. Vamos lá. Gálatas 5, 16 em diante. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Senhor, que a Tua palavra nesta manhã possa nos iluminar, possa nos trazer entendimento, possa fazer com que haja mudança na nossa vida, mudança de atitude, mudança de caráter, Pai, para que possamos compreender e também experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Se assim conosco, abençoa cada um aqui e a cada um dos que serão alcançados por essa mensagem e que ela possa trazer esta transformação no nosso caráter, na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Um certo rapaz, ele estava preocupado com a sua vida espiritual, porque ele queria fazer as coisas certas, ele queria estar santificado, ter uma vida de profunda e íntima comunhão com Deus, ele queria andar no Espírito, como nós lemos aqui nesse texto, mas ele não conseguia. Vez por outra ele tropeçava, ele caía, ele desistia, até que ele foi procurar um sábio cristão, e o sábio cristão deu a ele um seguinte conselho: olha, rapaz, eu vou te dar uma tarefa. Através dessa tarefa, você vai entender o que é andar no Espírito, o que é o processo da santificação na nossa vida. Está vendo essa peneira? Uma peneira de peneirar areia, aquelas peneiras grandes. Pega essa peneira, rapaz, vá até aquele rio, até aquele lago, aquele riacho que tem aqui perto. Você vai lá, vai mergulhar essa peneira no rio e vai enchê-la de água. Traz essa peneira cheia d'água para mim. O rapaz achou meio estranha aquela ideia, aquela tarefa, mas ele pegou a peneira e foi até o riacho. Lá no riacho ele enchia a peneira. Quando ele levantava, o que acontecia? A água escorria tudo. Colocava de novo a peneira na água. Quando ele levantava, a água escorria tudo. E tentou várias vezes. Falou, olha, ele pensou, aquele sábio mestre deve estar doido. Como é que eu vou conseguir encher essa peneira e levar até ele? Vou até lá, vou voltar e vou dizer que eu não consegui realizar a tarefa. E voltou, com a peneira vazia, claro. Aí chegando lá, o mestre sábio disse para ele, olha, rapaz, hoje você aprendeu a lição mais importante da tua vida cristã. Sabe qual é? Você reparou que a peneira, ela só ficava cheia d'água enquanto estava mergulhada no rio? Quando você tirava ela do rio, ela esvaziava, não é verdade? A peneira só permanecia cheia d'água, mergulhada no rio. Assim é a nossa vida cristã, meu rapaz. Você só vai conseguir andar no Espírito, você só vai conseguir estar santificado quando estiver mergulhado neste rio, mergulhado em Jesus, mergulhado nas coisas do Espírito, mergulhado nas coisas de Deus. Enquanto você está mergulhado nas coisas de Deus, você está cheio, você está andando no Espírito. Se você não estiver mergulhado nas coisas de Deus, você vai estar como essa peneira, vazia, esvaziada. Queridos, deu para compreender? A nossa vida cristã, ela só é possível ser bem vivida mergulhados em Deus, mergulhados nas coisas do Espírito, tendo essa vida de íntima comunhão com Deus. Vez por outra, olha o que acontece na nossa vida. Romanos, capítulo de número 7, dê uma olhadinha, vez por outra, sempre. Olha só, a luta do apóstolo Paulo, que é a nossa luta também. Versículo 15, de Romanos 7, olha o que diz. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo,
mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Olha, queridos, esta luta que o apóstolo Paulo trava aqui, que ele relata em Romanos 7, é a mesma luta que eu e você travamos. Porque o bem que nós tanto queremos fazer, temos dificuldade. Mas o mal que nós não desejamos, o nosso espírito não deseja fazer, este está sempre diante de nós e nós acabamos sempre fazendo com toda facilidade. Não é verdade? Você já experimentou, tem experimentado com certeza essa luta. E como nós podemos vencer essa luta? Olha, é importante nós sabermos que o novo nascimento, nós nascemos de novo, nascemos do Espírito. Esse novo nascimento não elimina a nossa velha natureza, mas ele abre caminho para uma nova natureza. O novo nascimento que eu e você experimentamos não elimina a velha natureza, mas abre caminho para uma nova natureza. Deus, através do Espírito Santo nos concedido, ele nos dá amplas condições para nós podermos vencer a carne. E detalhe, essa luta nunca é vencida pela nossa própria força, mas somente pelo poder do Espírito Santo, somente andando no Espírito. Mas pastor, explica mais um pouco, o que é esse andar no Espírito? O senhor falou da peneira, que só pode estar cheia d'água, mergulhada dentro da água, mas explica mais um pouquinho, eu ainda não consegui entender bem o que é andar no Espírito. Um certo cristão, visitando umas tribos lá da África, ele percebeu que eles tinham o costume de fazer desafios, apostas, de guerras, lutas entre cachorros. Aqui no Brasil nós temos em alguns estados do norte as rinhas, que são briga de galo. Põe 2 galos para brigar e aí aposta-se qual vai ser o galo que vai vencer aquela briga. Na África eles encontraram umas tribos que tinham esse costume de fazer desafios, apostas com lutas entre cães. E, por incrível que pareça, o dono daqueles cães sempre ganhava aposta. Ele dizia, olha, hoje eu vou apostar no cachorro escuro. O cachorro escuro vai ganhar essa briga do cachorro branco. E o cachorro escuro, de pelo escuro, vencia. Aí na outra semana dizia, olha, hoje quem vai vencer essa briga, eu aposto, vai ser o cachorro branco. E o cachorro branco vencia. Aí o cristão falou, tem alguma coisa aí, deixa eu perguntar para esse camarada, como é que ele sempre acerta quem vai vencer a briga. E aí, aquele promotor de brigas entre cachorro, ele respondeu, simples, vou te contar o segredo. Durante a semana, o cachorro que eu quero que vença a briga, eu alimento mais. Eu dou a melhor ração, eu dou o melhor cuidado, eu alimento ele com todo o meu esmero e dedicação. Já o cachorro que eu quero que perca a briga, eu alimento menos, eu dou menos ração, uma ração de qualidade inferior, não dou a ele todo o cuidado. E aí, no dia da briga, ele chega fraco. E o outro cachorro que está mais bem alimentado vai chegar forte. Queridos, aí está o segredo para nós vencermos essa guerra da nossa carne contra o nosso espírito. Se a nossa carne estiver bem mais alimentada que o nosso espírito, ela vai ganhar essa briga. Se o nosso espírito, por outra vez, estiver melhor alimentado, ele vai vencer essa briga. Entenderam? Mas pastor, como é que eu posso alimentar o meu espírito? Olha,
tendo prazer nas coisas de Deus. Tem um cristão que diz uma frase muito interessante. Ele disse assim: olha, tenha prazer na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, nas coisas de Deus. Tenha esse prazer, busque a palavra de Deus, as coisas de Deus, até que você encontre nessas coisas de Deus todo o seu prazer, toda a sua alegria de vida. E vou dizer uma coisa, não é fácil. Será que você acorda todos os dias com vontade de ler a Bíblia? Com vontade de orar? Assim como você acorda com aquela vontade de ir para o celular, para ver as mensagens, para ver as postagens, para ver as notícias, para ver o que tem de bom? Sejamos sinceros. Qual é mais fácil? As coisas da carne são mais fáceis, né? Por quê? É algo que a nossa carne não pede. Nós ainda estamos vivendo a nossa velha natureza, e a nossa velha natureza, ela está acostumada com as coisas da velha natureza, com as coisas da carne. Ela não pede as coisas a carne não pede as coisas do Espírito. A carne não pede: ai, que vontade de orar, ai, que vontade de ler a Bíblia, ai, que vontade de jejuar o dia todo. A carne não pede isso. Quem vai promover esse desejo em nós é o Espírito. E para que nós tenhamos esses desejos, precisamos estar mergulhados nas coisas do Espírito, mergulhados nas coisas de Deus, ou a peneira dentro da água. Nós temos que estar ali, olha, tendo o nosso prazer nas coisas de Deus, porque do outro lado, se nós alimentarmos constantemente a nossa carne, eu vou amanhecer, já vou direto para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram, vou me alimentar de tudo que tem ali. Cada vez mais a sua carne vai estar fortalecida, alimentada, e vai pedir essas coisas. Mas por outro lado, se você amanhece, já logo pedindo a Deus: Espírito Santo, me ajude a ter prazer nas suas coisas, nas coisas de Deus, ter esse deleite, me mergulhar nas coisas do Espírito, você vai ver que aos poucos você vai conseguindo vencer essa briga. Sejamos sinceros, quanto tempo nós passamos alimentando a nossa carne, quanto tempo nós passamos alimentando o nosso espírito? Se nós pararmos para analisar, vai ver que é uma discrepância. É muito maior o tempo que nós passamos alimentando a nossa carne e o tempo que nós alimentamos o nosso espírito. Mas Gálatas 5:16, como nós lemos no princípio aí, é bem enfático, é bem incisivo nesse ponto. Olha, diz assim: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha, não adianta. Por que Jesus teve que vir, cumprir toda a lei, trazer-nos um novo mandamento? Porque ele viu que a lei, como o próprio apóstolo Paulo fala, estava enferma. A lei não estava conseguindo resolver o problema do pecado, nunca conseguiu. Porque não é pela força da lei, não é pela força da imposição, não é pela força dos mandamentos que eu vou largar os meus velhos hábitos, os meus maus costumes, os meus pecados. Não adianta. A lei pode me dizer: não faça isso. Quanto mais a lei me dizer: não faça isso, não pode fazer isso, não deve fazer isso, mais eu vou sentir-me tentado a fazer. Vou dar um exemplo. Olha, a partir de hoje, desse momento, vocês estão proibidos de pensar num jacaré cor-de-rosa. Vocês estavam pensando em jacaré cor-de-rosa? Mas quando eu falei não pode pensar, vocês pensaram?
Pensaram ou não? Pensaram. Todos aqui começaram a imaginar o que é um jacaré cor-de-rosa. Veio na mente aquele jacaré cor-de-rosa, até com um lacinho na cabeça. Lacinho cor-de-rosa na cabeça. Só porque eu falei, a partir de hoje não pensem mais no jacaré cor-de-rosa. Vocês pensaram. Por quê? A própria lei, ela não consegue. Olha, outro exemplo. Quantas leis nós temos no Brasil? Eu vou dizer. Eu fiz a faculdade de Direito 5 anos, formei, bacharelei, tirei OAB, mas eu não sei quantas leis existem no Brasil, sinceramente, não sei. Eu desafio alguém que saiba quantas leis existem no Brasil. São códigos e mais códigos de leis. E cada dia surgem novas leis. É impossível você saber, conhecer todas elas. Esse dia mesmo, por força da circunstância, 40 anos de carta de motorista, eu fui descobrir uma nova lei de trânsito que eu não sabia, não conhecia até hoje. E acabei cometendo um erro de trânsito que gerou um prejuízo para mim, porque eu não conhecia uma determinada lei de trânsito. Entenderam? Não existe, olha, aquela pessoa que diz, eu conheço toda a lei, eu aplico toda a lei na minha vida, eu obedeço toda a lei. Olha, para vocês terem uma ideia, eu não sei quantas leis existem no Brasil, mas eu sei quantas leis e ordenanças, mandamentos existem na lei judaica. 613 mandamentos, leis, ordenanças, preceitos, regras, 613, mais simplificado do que a nossa. A nossa a gente não sabe, mas a lei judaica do Antigo Testamento eram 613 mandamentos. Aí pergunta-se, qual judeu, qual israelita que conseguia cumprir todos esses 613 mandamentos? Primeiro que ele teria que saber todos eles, impossível. Apesar que os meninos judeus, a partir dos 7 anos, já são entregues aos rabinos, e com 12 anos eles têm praticamente, sabem decor todo o Pentateuco, os livros de Gênesis até Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, eles conhecem tudo decor. Agora, e depois dos 12 até os 18, eles vão estar por dentro de todos os livros proféticos do Antigo Testamento. Mas, mesmo assim, impossível um judeu, criado na lei, educado na lei, cumprir todos os mandamentos. E nós? Se esses 613 mandamentos estão no Antigo Testamento, quer dizer que nós também temos que cumprir. E como que nós podemos cumprir? Impossível, né? Por isso que Jesus teve que vir, cumprir a lei, ele cumpriu toda a lei nele mesmo, e disse assim, olha, eu estou sendo um substituto. A punição que vocês deveriam receber por desobedecer os mandamentos, eu estou recebendo. Só que para ele receber a punição no nosso lugar, ele teria que ser justo. Teria que ter cumprido toda a lei, porque senão o sacrifício dele na cruz seria para pagar pelos pecados dele. Mas como Jesus não tinha pecado, cumpriu toda a lei, ele morreu na cruz como um substituto nosso. Ele sem pecado, não precisava pagar a pena, pagou no nosso lugar. E olha, falou assim, olha, para simplificar a vida de vocês, eu vou deixar para vocês um novo mandamento. Eu não vou abolir a velha lei, mas eu vou simplificar. Olha, aqueles 613 mandamentos, regras, preceitos, cerimonialismos, vão ficar resumidos em 2. Quais são os 2? Amarás a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos pegar os 10 mandamentos, que são a base de todos esses 613. Êxodo 20. Quais são os 10 mandamentos? Êxodo 20 diz assim, olha, e Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, não terás outros deuses além de mim,
Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado ou do dia de descanso. Sábado aqui quer dizer descanso. O nosso sábado, dia de descanso, é o domingo para nós, na nossa cultura. Para santificá-lo, trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia, ou dia do descanso, é o sábado, é o descanso dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Olha, queridos, olha a sabedoria de Jesus. Por isso que Jesus é conhecido como o mestre por excelência. Não existe outro igual a Jesus. Ele conseguiu, de uma forma muito assim prática, sábia, sintetizar aqueles 613 mandamentos, regras, ordenanças, preceitos, rituais, em apenas 10. Aliás, desculpa, em apenas 2. E esses 10 mandamentos, que são a base daqueles 613, também estão resumidos nesses 2, que são: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se a gente pegar o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, obedecendo a esse mandamento, nós já estamos cumprindo 4 dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, repito, são a base de todos os mandamentos judaicos, todos os mandamentos dados ao povo de Israel. A base daqueles 613, são a base, esses 10. É a base ali, ó, a estrutura. E Jesus resumiu apenas em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Repare, se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, nós já estamos cumprindo os 4 primeiros. Quais são os 4 primeiros? Versículo 3. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu e na terra, não te prostrarás diante deles, não lhe prestarás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembrar-se do dia de descanso para o santificar. 4 mandamentos. Não ter outros deuses. Idolatria. Idolatria é você transferir a imagem de Deus para um objeto, uma figura. E esse é um pecado que Deus abomina. Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade, sem depender de qualquer imagem, sem depender de qualquer objeto. É no nosso espírito. O 2º mandamento, não fazer nenhuma imagem, essas imagens de escultura que eu acabei de falar. 3º, não tomar o nome do Senhor Deus em vão. 4º, observar o dia do descanso, ou o dia que nós escolhermos para
nos dedicarmos a Deus. Na nossa cultura, como eu já disse, o domingo, né, é o dia que nós escolhemos para nos separarmos de tudo, descansarmos das nossas atividades diárias, da nossa correria, porque isso é bom para a nossa saúde também, saúde física, mental, espiritual, emocional, e para nós estarmos buscando a Deus. Então, queridos, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós já estamos cumprindo esses 4 primeiros mandamentos. Agora, se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu estou cumprindo os outros 6 mandamentos. Quais são os outros 6 mandamentos? 12. Honra a teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus, o teu Deus te dá. É o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Para quê? Para que tenhamos vida longa na terra. Porque hoje muitos jovens têm a sua vida ceifada cedo. Se pudéssemos perguntar a eles se honraram pai e mãe, com certeza não honraram. Não guardaram as palavras da mãe e do pai, não obedeceram, debocharam, quiseram viver a sua vida livre, independente. Nunca deram honra aos pais. Inclusive, essa palavra honra é muito mais além do que obedecer, é muito mais além do que respeitar, vai muito mais além do que tudo isso. A palavra honra vem também de honorários. E que são honorários? Pagamentos devidos. Os filhos têm o dever de, na velhice, também amparar os pais. Se os pais vierem a precisar de um socorro, uma ajuda financeira, isso também é o dever dos filhos. Honrar vem da palavra honorários, pagar, dar aquilo que é devido. Então, quando nós cumprimos os 6 mandamentos últimos, nós estamos cumprindo o mandamento que Jesus nos deu de amar o próximo como a nós mesmos. Por quê? Os outros 5 quais são? Não matarás. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu nunca vou cometer um homicídio, nunca vou matá-lo. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou adulterar no meu casamento, porque eu amo a minha esposa como a mim mesmo. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou furtar nada dele, não vou roubar. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou dar falso testemunho contra ele. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou cobiçar a casa dele, a mulher dele, os servos dele, o boi dele, a criação dele, nem coisa alguma que lhe pertença. Entenderam, queridos? Olha a sabedoria do mestre. Jesus simplificou, resumiu aqueles 613 mandamentos, que tinha como estrutura os 10 mandamentos. Os 10 estão na base e os 613 vêm depois. Aí Jesus simplificou tudo isso. Não, é muita coisa para vocês guardar na cabeça, para vocês cumprir, para vocês obedecer. Novo mandamento vos dou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Se você cumprir esses 2 mandamentos, você está cumprindo todos os demais. Se ama a Deus sobre todas as coisas, então você não vai ter idolatria na sua vida, você não vai ter feitiçaria na tua vida, você não vai pronunciar o nome de Deus em vão, você vai escolher um dia da semana para santificar, para se separar, para descansar, para buscar a Deus, para se dedicar a Deus, entende? Se amar a Deus sobre todas as coisas, você vai cumprir esses 4 primeiro. E se você amar o teu próximo como a você mesmo, você vai cumprir os outros demais, que é honrar pai e mãe, que é não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e nem cobiçar coisa alguma do teu próximo. Entenderam, queridos? E olha, e é esta luta que nós travamos a partir do novo nascimento. Nascemos de novo em Cristo. Primeira carta aos Coríntios 5,17 diz que as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus tentou explicar esse negócio do novo nascimento para Nicodemos, um homem entendido, um homem conhecedor da lei, foi procurar Jesus à noite,
meio que no anonimato, e Jesus explicou para ele o que era o novo nascimento. Nicodemos, em João capítulo 3, olha o que Jesus falou para ele. João capítulo 3 diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Queridos, a verdade é: quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre só uma vez. Pegaram? Não, vou repetir. Quem nasce uma só vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre só uma vez. Entenderam ou não? Vou explicar. Quando nós nascemos somente do nascimento físico, do ventre de nossa mãe, nós vamos morrer duas vezes. Morte significa separação. Vamos ter a primeira morte, que é a separação entre a alma e o corpo, ou a alma e o espírito separados do corpo. A palavra de Deus diz que quando a pessoa morre, o espírito, a alma volta para Deus que o deu, e o corpo, que é pó, inclusive os cientistas chegaram à conclusão que dos 17 ou 18 elementos químicos encontrados no corpo, esses mesmos elementos químicos estão na terra, no pó da terra. Isso quer dizer que quando o corpo morre, volta para a terra, vira pó, porque é da terra que veio. Ora, o homem não foi feito do pó da terra? Foi feito do pó da terra mesmo. Então, quando nós nascemos uma vez do ventre da nossa mãe, vamos ter essa primeira morte, que é a separação do espírito e alma do corpo. E vamos também experimentar a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Duas mortes: morte física e morte espiritual. Após o nosso corpo ir para a terra, a alma volta para Deus, que dá a ela o seu destino. Ou descanso eterno com Deus, ou separação, tormento eterno sem Deus. Isso vai depender das escolhas que nós fizemos aqui na terra. Portanto, nascemos uma vez, morremos duas. Agora, se nós nascermos duas vezes, vamos morrer só uma. Como assim? Por exemplo, eu nasci do ventre da minha mãe, e no decorrer da minha vida, eu nasci de novo, do Espírito. Eu compreendi que sou pecador, necessito de um Salvador. Eu compreendi que por mim mesmo eu não posso me salvar. Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória, da graça de Deus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o dom gratuito por Cristo Jesus. Compreendi isso. Percebi que sozinho não posso me salvar. Recorri a Jesus. Jesus, eu aceito o perdão que tu ofereceu para mim na cruz. Eu reconheço que sou pecador, entrego minha vida. Nasci de novo. A partir daí, operou em mim um novo nascimento.
1 Coríntios 5,17, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não é assim que acontece na nossa vida quando nós conhecemos Jesus, nos convertemos? Tudo novo, nossa vida muda. É como se nós tivéssemos nascido novamente. As coisas erradas que nós praticávamos, já não queremos mais praticar. Se praticarmos alguma delas, foi por um escorregão, um desastre, um acidente. Mas a nossa nova natureza é outra vida, é uma vida diferente. Longe do pecado, não é assim? Então isso quer dizer que nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nascemos essa segunda vez pelo Espírito, vamos morrer uma vez só. Essa morte que nós vamos morrer será somente a morte física, a separação do espírito e alma do nosso corpo. A segunda morte, que é a separação eterna de Deus, não vamos mais experimentar, porque a partir do momento que morremos, o nosso corpo foi para a terra, a nossa alma e espírito foram para Deus. Deus já determinou o destino. O nosso destino eterno é com Jesus, com Deus, descanso eterno, prazer, gozo e alegria eterna. Então só morremos, nascemos duas vezes, nascemos do ventre, nascemos do espírito, morremos apenas uma, que é a morte do corpo. A segunda morte nós não experimentamos. Oh, glória, aleluia! Posso ouvir um glória a Deus, aleluia! Quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre apenas uma. Glória a Deus, amém? Então, essa é a escolha que nós precisamos fazer. Se vamos optar por escolher o perdão que Cristo nos oferece na cruz, desfrutarmos das bênçãos do novo nascimento, vivemos uma nova vida, já não mais condenados. Nessa nova vida, nossa nova posição é justificada, estamos justos diante de Deus. Temos uma nova natureza, porque é como se nós nascêssemos de novo, realmente é um novo nascimento. E aí temos um novo caráter, e esse novo caráter vem através da santificação, que é um processo, é uma luta constante. Para nós finalizarmos, querido, Romanos 12, olha o que diz, olha que interessante, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis, não tomeis a forma desse mundo, desse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, esse rogo-vos, no original grego, não é, muitos pensam que é o mandamento. Olha, eu rogo, eu mando, eu ordeno que vocês se transformem cada dia. Transformem, renovem o vosso entendimento. Por que não pode ser um mandamento? Porque é algo que eu não tenho essa capacidade de me transformar, de me renovar. Essa é uma capacidade dada a mim pelo Espírito. O Espírito Santo é que vai operar isso em mim quando eu estou mergulhado nele. Não é algo que se eu pudesse vencer a minha carne, transformar o meu entendimento, me santificar por mim mesmo, era outra coisa. Mas é pelo Espírito, como nós temos falado até aqui. Esse rogo-vos, portanto, não é um mandamento, é um encorajamento. É a mesma palavra usada para os soldados que iam para uma guerra. Então esse rogar era um encorajamento feito aos soldados que iam para uma guerra. Tem até o nome aqui, deixa eu ver se eu lembro do nome. Paracaléu, uma palavra grega, que significa esse rogar. Rogo-vos, paracaléu. É como eu estou exortando vocês, consolando, fortalecendo vocês para irem à guerra. Porque a nossa luta da carne contra o espírito é uma guerra, é uma luta diária, que Paulo falou lá em Romanos 7, o bem que eu quero fazer não consigo, o mal que eu não quero, isso eu estou sempre fazendo. Meu Deus, quem me libertará do corpo dessa morte?
Paulo também está fazendo uma alusão à punição, à condenação que era infligida aos criminosos no Império Romano. Matou alguém? Vai carregar uma parte do corpo dessa pessoa amarrada ao teu, até que esse corpo venha se putrefar, entrar em estado de podridão, soltar vermes pelo seu corpo. Por exemplo, matou alguém. Vamos cortar o braço do defunto, amarrar nas costas do camarada, ele vai ter que carregar essa parte do defunto para sempre, por um bom tempo, até entrar em estado de decomposição, feder, apodrecer, soltar vermes. Já pensou que punição? Aí Paulo usa essa mesma figura para dizer: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? É como se o pecado fosse esse corpo podre, em decomposição, grudado a ele, que ele quer se libertar e não consegue. Aí ele lembra: mas graças a Jesus, que sempre nos conduz em triunfo, graças a Jesus que nos libertou pelo sangue da sua morte, pelo sangue da cruz, graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Então, nós temos essa vitória, a vitória contra o pecado, a vitória contra a velha natureza, a vitória contra a carne. Para finalizarmos, querido, para finalizarmos mesmo agora, olha, o Evangelho, ou as boas novas, que prega a graça através da libertação da condenação do pecado, mas não prega a libertação do poder do pecado, é graça barata. Vou repetir e explicar, queridos. Pregar, dizer: Cristo nos libertou da condenação do pecado. Glória a Deus, Cristo nos libertou da condenação do pecado. Estamos salvos pela graça. Mas a mesma graça que nos livra da condenação do pecado, também nos livra do poder do pecado. Sabe o poder do pecado que opera na nossa vida? Nós podemos vencer, mas só vamos conseguir vencer mergulhados em Deus, nas coisas de Deus. Aquele dia que eu amanheço e falo: olha, Espírito Santo, me dá graça hoje para me viver mergulhado em Ti. Iniciar o meu dia já me alimentando das coisas, das imagens da internet, da televisão. Não, eu quero começar o meu dia e terminá-lo também me alimentando das coisas do Espírito. Palavra, oração, comunhão com Deus, estar aqui no culto pela manhã. Você vai ver que seu dia vai ser diferente. Seu espírito vai se fortalecer, sua carne vai se enfraquecer. Sabe, a pessoa às vezes cai no pecado e diz: a carne foi fraca. Não. Quando a pessoa cai no pecado, a carne não foi fraca, a carne foi forte. A carne estava bem alimentada, não foi fraca. Quando Jesus disse, chamou os discípulos para orar junto com ele, e os seus discípulos acabaram dormindo, ele diz: vigiais para que não entrais em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para buscar as coisas de Deus, não para pecar. Para pecar, a carne é forte. A carne é fraca para buscar as coisas de Deus, para querer as coisas de Deus. Aí Jesus explicou isso para os discípulos, e muitos não entendem, pensam que a carne é fraca para o pecado, a carne é forte para o pecado. A carne não é fraca para buscar as coisas de Deus. Então, queridos, e para que a gente tenha um espírito forte, alimente o espírito, para que a sua carne não venha a ter força para pecar. Deixe ela sem alimentar. Fuja daquelas imagens vistas na internet, vistas na televisão, vistas por aí. Busque o prazer nas coisas de Deus. Só assim dá certo. E rogando ao Pai: Pai, me dá essa força, me dá essa graça, para que eu possa vencer.
E aí assim nós vamos conseguir vencer também todas as áreas da nossa vida, nos relacionamentos, na nossa comunhão com Deus, nas nossas atitudes, nos nossos procedimentos. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Pai, nesta manhã, graça, força, que nosso desejo seja para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus, nós possamos dominar, vencer essa velha natureza que nós carregamos. Tem misericórdia de nós. Quantas vezes podemos dizer como o apóstolo Paulo, o bem que queremos fazer não conseguimos, mas o mal que nós não queremos estamos sempre fazendo. Nos liberta, dá-nos esse desejo de buscarmos a Ti, de vivermos em Ti, de mergulharmos em Ti, Senhor. Dá-nos esse desejo. Faz-nos chegar aos Teus rios, Senhor,